Olá, gente, eu sou o Leandro. Estamos bem felizes para prestar contas, né? Programação que aconteceu ontem na Restinga, estendendo a mão ao próximo. Você fez parte disso, suas doações foram muito importantes. O CAIARE pediram para a gente agradecer com todo carinho. Servos comprometidos, uma programação toda especial, bazar beneficente, Kids Games. Então aconteceu ontem, objetivos alcançados, que era de entregar o amor e cuidado de Deus de uma forma bem dinâmica, bem carinhosa lá na Restinga. Também foi arrecadado valor para reforma na estrutura, então estamos bem felizes e você fez parte disso e temos a alegria de prestar contas, né? Foram muitas doações e elas abençoaram vidas e vidas lá na Restinga. Recados importantes de forma objetiva. Vou ver se eu consigo, tá bom? Comunidade Terapêutica te convida para uma palestra na próxima quarta-feira. Você e sua célula, você e amigos. Próxima quarta-feira, 7h30 com o presidente da Missões Portas Abertas do Brasil, Agnaldo Cajaíba. Esse homem vai te desafiar, viu? É muito bom poder ser encorajado por esse homem de Deus. Ele vai te desafiar, traga sua célula junto. Você que não tem célula, venha para cá também na próxima quarta-feira, 19h30. Vamos ter a oportunidade de escutar então Agnaldo Cajaíba, sermos encorajados e desafiados pela palavra de Deus por meio da vida desse homem. Vigília das Mulheres. Se você é mulher, você está convidada com muita alegria para participar da Vigília das Mulheres, que vai acontecer na quinta-feira, dia 2 de abril, é um pré-feriado então, né? Dia 2 de abril, aqui na 18 de novembro, a partir das 22 horas, a partir das 10 da noite. Então, tempo para você, mulher, se juntar a outras mulheres. Vai ser bastante oração, né? Porque mulher gosta também, né, de conversar. Vai ser muito bom levar todo junto esse clamor diante de Deus, aclamar pela sua família, aclamar pelas suas amigas, aclamar juntas pelos desafios que todas têm, para que a Igreja de Jesus possa ser despertada cada vez mais pelo privilégio que temos de orar. Então, Vigília das Mulheres vai acontecer no dia 2 de abril, pré-feriado, a partir das 22 horas. Amonto Rafting, se você é pai de adolescente, tá? Galera dos amontoados, escuta um sim, né? Nós temos uma programação toda especial. Toda sexta-feira tem amontoado, tá bom? Então, se você é pai de adolescente, traga eles para cá. É muito importante. Toda sexta, a partir das 19h30, está acontecendo uma movimentação muito legal aqui. E tem uma programação especial que é o Amonto Rafting, que vai acontecer no próximo sábado, tá? Então, a saída às 7 da manhã e você pode inscrever o seu filho até a próxima terça-feira, tá bom? Então, os últimos dias para você garantir a inscrição do seu filho, invista na vida do seu filho. Faz muita diferença você poder proporcionar esses momentos legais, que ele vai poder perceber a dinâmica de Deus de um jeito bem aventureiro, né? Isso é muito bom. Gente, Escola de Líderes, toda terça tem Tadel, tá bom? Então, próxima terça-feira você é convidado a estar aqui. E agora nós temos a nossa segunda parte, que é a Escola de Líderes. Para o Tadel você não precisa fazer a sua inscrição, mas para a parte da Escola de Líderes, que esse ano vamos estar falando sobre discipulado 1 a 1, também o TLC, treinamento para líderes de célula, você pode fazer sua inscrição ali naquele guichê ali, branco. Inscrição para a Escola de Líderes, tá bom? Começa na terça-feira agora, essa próxima terça-feira, essa parte da Escola de Líderes. Você que está envolvido em célula, nós consideramos muito importante a sua participação. Ok, consegui, né? Foi objetivo, né? Foi, né? Então tá, vamos ver. Agora o exercício é de vocês lembrarem, acessar o site, né? Eu falei rápido, mas vamos lá. Nós temos sempre muitas informações, a gente gosta de passá-las aqui para que você se lembre que essas programações, ela não tem um fim nelas mesmas. A gente entende que a Igreja de Jesus é gente conectada com gente e gente conectada com Deus. Então, tudo isso são oportunidades para você se conectar. Nós vamos orar agora, e eu quero repartir um pequeno versículo que Deus me lembrou durante essa semana. Na sexta-feira, nós fomos fazer, eu e a minha esposa e as nossas filhas, uma visita, né? Fomos visitar uma senhora que está enferma e fomos juntos com os nossos discipuladores. E foi muito legal. A Helena e a Alice, elas estão ali brincando junto, era uma casa, elas estão numa fase que elas gostam muito de ver os bichos, né? Ver gatinho e ver cachorrinho. E a Alice vai mais, a Helena está com 3 anos, agora ela já gosta, mas às vezes volta, né?
E aí foi muito interessante que tinha um cachorro que latia bem alto, e a Helena estava toda empolgada. E aí ela falou que ia ver o cachorro, e me puxou para a gente ir juntos ver o cachorro. E quando a gente estava chegando perto do cachorro, ela começou a diminuir a corrida dela e começou a me colocar para frente, né? Segurou na minha perna assim, e ela fala: papai, tu vai na minha frente, né? E naquela hora, algo bem casual, assim, né? Nada de diferente, mas eu creio no Espírito Santo que fala nesses momentos da nossa vida, né? Nos momentos do teu cotidiano, se a gente está aberto para ouvir o que Ele quer ensinar. E aquela hora que a minha filhinha de 3 anos, né, confiou em mim, um pai limitado, cheio de imperfeições, mas para cuidar dela. O Espírito Santo me lembrou um versículo, eu não lembrava do versículo onde estava, depois fui procurar, eu lembrava do que ele falava. É um Salmo 18, versículo 2. Quero que você deixe o Senhor falar contigo em cima desse versículo. Diz que o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Você pode, se você quiser ler para ti em voz alta, se você quiser ler baixinho para ti, mas tenha o teu tempo, leia esse versículo. O Espírito usou aquela situação tão comum, né, para falar assim: Leandro, tu pode confiar em mim. Eu não sei qual que é o teu cachorro hoje, né? Qual é o cachorro que de repente está te dando algum tipo de medo? Eu não sei qual que pode ser ele hoje, de repente um cachorro aí da semana, algo que está te dando um certo receio e que você não sabe para onde correr. Corra para Deus. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é em quem você pode confiar. Eu quero te convidar a orar por isso nesse momento, a falar isso para Deus. Deus, eu quero que Tu seja o meu escudo, eu coloco em Ti a minha confiança. E eu vou te convidar para orar. Não quero te constranger, se você quiser orar sozinho, faça isso com toda a liberdade. Mas se você está perto de alguma pessoa que você tem liberdade para orar, chega perto dessa pessoa, em 2, em 3, em 4, pode mexer nas cadeiras, pode fazer isso agora, e vamos orar juntos, vamos fazer um burburinho santo, falar assim: Deus, em Ti nós confiamos, Deus, Tu é o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, em Ti colocamos a nossa confiança. Se você entende que alguém precisa de uma oração nesse momento, vá perto dessa pessoa agora, ore por alguém nesse momento. Esposo, deixa tua esposa ouvir tua voz, ora com ela. Esposa, ore com seu marido. Amiga, amigo, orem uns pelos outros. Fica à vontade, pode orar, pode deixar a tua voz aparecer. Tu está falando isso para Deus, nós estamos falando isso para o nosso Deus, o nosso escudo, o nosso protetor, a nossa fortaleza, a nossa confiança, é em Ti que confiamos, Deus. Levante um clamor a Deus, ore pelo nosso país, ore pela sua família. Entregue preocupações nesse momento para esse Deus que te ama e te cuida. Clame por reconciliação, clame por esperança.
Ore por uma reunião específica que tu tem essa semana, que talvez seja o cachorro que está te dando medo. Ore por contas a pagar. Saiba que Deus quer entrar na tua vida, quer entrar na tua agenda. Ele não é um Deus que fica dormindo nesse prédio, mas é um Deus que quer entrar nos teus relacionamentos, que quer trazer paz que excede todo entendimento, que quer trazer restauração, quer te ajudar a lidar com problemas, quer tirar maus hábitos e quer colocar bons hábitos na tua vida. Clame a esse Deus vivo neste momento. Peça por cura física, peça por cura emocional, peça por um toque de milagre de Deus na tua vida. Peça que você possa ser resposta de oração na vida de outras pessoas, que você possa abençoar, que a tua boca possa ser uma boca que pronuncia a bênção, que você possa estender a mão ao próximo, que você possa ser uma pessoa que promove reconciliação. Peça ajuda sobrenatural de Deus. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Pai, nós confiamos em Ti. Deus, nós queremos declarar que Tu és o nosso escudo. Deus, nós queremos declarar que Tu és a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio. É em Ti que nós confiamos, Deus. Nos ensina a confiar cada vez mais e mais em Ti, Deus. Nos ensina a correr para Ti e não correr de Ti, Deus. Nos ensina a ir para trás de Ti. Nos ensina a correr para perto da Tua perna e ficar ali e falar assim: olha, Deus, vai na frente. Vai na frente, Deus, que eu estou com um pouquinho de medo, então vai na frente. Peça isso para Deus. Paizão, muito obrigado. Obrigado porque não por mérito nosso, mas pela Tua graça que nos salvou e que nos ama continuamente, nós podemos confiar em Ti como nosso Pai. Não só como um Deus poderoso, mas um Deus poderoso que é Pai e que ama. Um Deus que cuida, um Deus que traz para perto, um Deus que consola, um Deus que corrige. Obrigado, Deus, porque nós podemos, por causa do Teu Filho Jesus Cristo, termos um relacionamento contigo como Teus filhos. Muito obrigado. Pai, nessa noite nós não queremos bater cartão numa programação. Não queremos vir num lugar porque sempre viemos a um lugar nesse dia da semana. Nós queremos Te ouvir, Deus. Nós queremos Te dizer, Santo Espírito, que Tu és bem-vindo aqui. Que Tu és bem-vindo não só no lugar, mas que Tu és bem-vindo na minha mente, Deus. Que Tu és bem-vindo no meu coração, que Tu és bem-vindo para me confrontar, que Tu és bem-vindo para me direcionar a tomar decisões nessa noite, Deus. Nós Te pedimos, Pai, que Tu sintonize os nossos pensamentos com os Teus. Deus, que Tu acalme o nosso coração. Jesus, que Tu ganhe a nossa atenção. Que nós possamos colocar toda a nossa expectativa em Ti, Jesus. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar com cada um de nós nessa noite, Deus. Pai, nós queremos ofertar a Ti as canções que ainda vamos cantar. Queremos ofertar a Ti os nossos pensamentos, Deus. Nos livra desses pensamentos críticos. Deus, como tem sido bom encontrar a liberdade de não ser guiado pelos pensamentos críticos, Deus. Como tem sido bom pedir que Teus pensamentos invadam os meus pensamentos. Pai, como tem sido libertador não depender do ressentimento, mas aprender a perdoar em Ti, Deus. Muito obrigado. Nós queremos ofertar a Ti, Deus, nossos dízimos, ofertas, e a fazer isso com alegria, reconhecendo que Tu és o Deus da provisão, Pai. Pai, nós queremos Te pedir para que Tu tenha liberdade para avaliar como é que está o nosso tempo, como é que está a nossa agenda. Nesse momento em que nós ofertamos, nos leia, Deus, nos sonda os nossos relacionamentos, sonda a nossa relação contigo, nos mostra, nos conduz. Tenha liberdade, Deus, para falar com a gente nesse momento. Muito obrigado. Santo Espírito, Tu és muito bem-vindo aqui. Continua a falar com cada um de nós, usa cada melodia, abençoa, Deus, a vida do André, que vai estar repartindo a palavra hoje, Deus.
Pai, que possamos ser encorajados, confrontados, Pai, impulsionados pela Tua presença em nós nessa noite, Pai. Faz algo novo. Faz algo novo nessa noite para louvor da Tua glória. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você tem a oportunidade de, nessa próxima música, consagrar a Deus dízimos, ofertas. Consagre teus relacionamentos, consagre teu coração, consagre os teus pensamentos. Faça uma oferta de consagração a Deus. A Bíblia é o nosso mapa. A Bíblia como um mapa de vida. E a gente está entrando numa série de mensagens falando sobre a importância das Escrituras, a importância da Palavra de Deus, da Bíblia que você tem aí na sua mão. E Deus presenteou a nossa igreja com o relacionamento de homens de Deus, homens que têm nos influenciado e ajudado a perceber a vontade de Deus para a nossa vida. E um desses homens é o Armando Bispo, pastor da igreja IBC de Fortaleza. E essa série, ela é uma ação clara da boa influência dele sobre as nossas vidas. Essa série a gente já começou com os adolescentes na sexta-feira. Então a gente está fazendo nas faixas etárias também. E a gente hoje vai ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Mapa. Vamos abrir lá então, 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 3: Saiba disso, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis e sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas a você que tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quanto a você, meu filho, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Queridos, essa palavra é uma palavra do apóstolo Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo, que agora pastoreava a igreja de Éfeso. Eu queria te convidar a orar. Vamos orar? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Deus, eu queria
pedir que o Senhor continuasse a falar no nosso meio. Deus, eu peço que o Senhor possa se revelar através dessa palavra. Deus, eu peço que hoje, Deus, o Senhor efetue uma cura nas nossas mentes. Mentes que temos enchido e sobrecarregado com tanta coisa, menos com a Tua palavra. Deus, eu peço pelas pessoas que estão assistindo na internet, Pai, que o Senhor possa estar abençoando e chegando até onde elas estejam, Pai. Eu peço também pelo Tércio, pelo Shane, o Robson, Deus, que está lá, Deus, falando em Santa Cruz. Deus, peço que o Senhor alcance eles agora, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar, Deus, da mesma maneira que aqui, esteja falando com eles lá, Deus, fala com eles, cuida deles no retorno, Deus, o Tércio, o Michel e o Shane, que estão a 370 quilômetros daqui, Pai, traz eles em segurança hoje, Deus, em nome de Jesus, e fala com o Teu povo aqui, Pai, fala conosco, Deus, ministra a Tua palavra, Deus, fala conosco, Deus, tem misericórdia, Deus, de nós, tem misericórdia de mim, Deus, perdoa os nossos pecados e fala com a gente, Deus, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: Amém. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. A Bíblia, ela é o registro que Deus fez de si mesmo. Uma palavra que Deus separou, que Deus, Ele dividiu conosco, que Ele realmente enviou para cada um de nós. A Bíblia é a palavra de Deus, provada e aprovada para nos conduzir a um relacionamento com o Criador. O texto de Salmo 119, versículo 89, diz assim, para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Mas, André, o que é a Bíblia? O que ela apresenta? Qual é o valor das Escrituras? Nós estamos vivendo em 2015, André. Para que serve essa Bíblia tão antiga? Queridos, a Bíblia ela nos apresenta, em primeiro lugar, respostas. A Bíblia responde ao nosso maior anseio como ser humano. Qual será o maior anseio do ser humano? O maior desejo? Queridos, todos nós aqui estamos cheios de desejos por alguma coisa. Tem gente aqui que tem o desejo de conhecer um ídolo. Alguém que você admira, alguém que você quer chegar perto, alguém que de alguma maneira você quer conhecer. Tem gente que quer viajar pelo mundo. Tem gente que quer conhecer o mundão aí, viajar e conhecer todos os lugares que sempre sonhou. Tem gente que quer conhecer e viver um grande amor. Tem gente que quer casar. Se Deus quiser, vai casar. Tem gente que quer ganhar muito dinheiro. Tem gente que quer ver a sua família restaurada. Tem gente que quer ser bem-sucedido nos estudos, no trabalho. Qual é o teu desejo hoje? Qual é o teu anseio? Uma cura? Um perdão? Um recomeço? Queridos, para o homem e a mulher de Deus, o maior anseio deveria ser, antes de tudo, conhecer o seu Criador, o seu Senhor, o seu dono. Sem o relacionamento com Deus, nós perdemos o sentido. Sem Deus, nós somos como esse computador. Eu quero que você imagine esse computador aqui, sendo enviado para uma tribo indígena no coração da Amazônia, onde a tecnologia ainda não chegou, onde a modernidade ainda não alcançou. E aí tu chega lá e diz assim, está aqui, para vocês. O que eles vão fazer com esse computador? Será que eles vão usar esse computador para aquilo que realmente ele foi feito? Queridos, esse computador vai ser usado para qualquer coisa, vai ser usado para ser colocado como um calço de mesa. Ele pode ser usado para ser um porta-copos, da gente colocar os nossos copos aqui. Ele pode ser utilizado, talvez, para ser colocado para segurar uma porta, se é que existe porta lá. E se talvez ele tiver com tanto pó, que nem está um pouco esse, eles podem pegar e pensar que precisam limpar isso como limpam as suas roupas, lavar isso como lavam as suas roupas. Será que esse computador vai servir para alguma coisa agora?
Queridos, é muito provável que aquele computador seja usado para qualquer coisa, menos para aquilo que ele foi feito. Ele pode ser colocado em qualquer lugar. Mas o que estaria então faltando para essa tribo descobrir algo sobre esse computador? O que estaria faltando? O quê? Um manual. O que mais? Um ensino, uma instrução. Algo que possa demonstrar para eles a serventia dessa ferramenta. Queridos, com o ser humano é a mesma coisa. Sem um manual para a nossa vida, a nossa tendência é estragar tudo o que nós recebemos. Sem um manual, a nossa tendência é estragar tudo. Administramos mal as nossas finanças, podemos não cuidar do nosso casamento, podemos não ensinar os nossos filhos direito. Como ser humano, a mesma coisa. O anseio do ser humano é conhecer o divino. Todo ser humano tem esse desejo de encontrar, de alguma maneira, um ser que possa dizer para ele todas as suas respostas, todas as suas perguntas. Sabe, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no coração do ser humano o desejo pela eternidade. Todos nós queremos de alguma maneira apresentar a nossa vida para Deus e dizer assim: o que eu faço com isso? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que eu estou nessa terra? Por que eu sou desse jeito? Nosso maior anseio, antes de tudo, deveria ser conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Viver uma conexão direta com o Criador. Mas a pergunta é: como é que isso é possível? Será que isso é possível nos dias de hoje? Queridos, a Bíblia fala sobre mim. A Bíblia fala sobre você. A Bíblia fala sobre cada um de nós tão profundamente, que ao longo dos séculos, pessoas que têm dedicado a sua vida para ler essa palavra, têm sido o quê? Transformadas. Pessoas que têm dedicado a sua vida a conhecer essas Escrituras, têm sido transformadas e mudadas. Você precisa ter um encontro com Jesus. Sem Ele não dá. E você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver, se você se render a sua mente, o seu coração, a palavra de Jesus, a Bíblia. Revelação através da palavra escrita e da pessoa de Jesus, sobre quem podemos conhecer nas Sagradas Escrituras. Uma vez Jesus teve um embate com alguns homens que se achavam conhecedores da palavra. E ele diz assim para esses homens: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tudo que você precisa saber sobre Ele, sobre o seu Senhor, está lá na Bíblia. Mas a Bíblia ela tem sido criticada durante muito tempo, de muitas formas, por muitas pessoas. Ela tem sido criticada pelos agnósticos, pessoas que acham que o sobrenatural nunca vai ser, ou nunca vai estar disponível para seres humanos finitos como nós. Tem sido criticada por ateus, aqueles que negam a existência de um Deus. Mas eu não culpo eles, porque talvez o que eles estão fazendo, eles estão criticando a palavra de Deus, porque aqueles que seriam as pessoas que eram para conhecer a palavra de Deus, não conhecem, e se conhecem, não vivem. Eles olham para nós e eles veem uma incoerência entre o que está na Bíblia, o que está na nossa vida e as nossas atitudes. E de alguma maneira isso tem afastado essas pessoas de Deus. Mas toda vez que alguém chegar para você e fazer uma crítica à palavra de Deus, você tem que fazer um desafio para essa pessoa. Você tem que devolver com uma pergunta dizendo: cara, você já leu a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Você está falando aí, mas você já leu e viu o que ela tem lá para dizer? Eu lembro quando eu estava no Colégio Batista, não como estudante, mas como um seminarista, fazendo um trabalho de auxiliar de capelania e junto com um júnior e com um outro seminarista, o Jackson.
E a gente estava lá e a gente teve o privilégio de ganhar 10 minutos antes do início das aulas no turno da manhã. 10 minutos para a gente trazer uma palavra de Jesus para aqueles alunos. Uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. E aí eu me lembro que o primeiro dia a gente reuniu lá, né? Nós 3 nos reunimos, oramos. Cada um escolheu a sua turma e foi. E aí passados os 10 minutos, né? Estavam todos os alunos dentro da aula, nós abrimos, nos encontramos de novo no corredor, só nós 3, assim, no corredor do colégio. E aí quando eu olhei para o Júnior, eu disse assim, pá, não vai dar certo. Pá. E o que foi, Júnior? Eu, Júnior, cara, quando eu comecei a falar, já teve um cara no canto, um aluno que estava no canto da aula e começou a balançar a cabeça e com a sua metacomunicação estava dizendo que, cara, eu não acredito em nada do que tu está falando. Acho que tudo que tu está falando é legal, mas não tem nada a ver com a minha vida. Isso aconteceu algumas vezes que o Júnior foi falar lá. Toda vez que o Júnior entrava naquela sala, aquele aluno se manifestava. Quando ele não deixava de ir. Não deixava de chegar 10 minutos atrasado só para não pegar o Júnior falando. Mas o ano foi passando, o Júnior foi se relacionando com aquele menino. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que aquele menino entrou, por volta de 7h25 da manhã, no Colégio Batista, eu estava lá na porta. E ele entrou, cara, e ele me segurou pela camisa, e ele disse assim, é a verdade, cara. Isso é a verdade. Cara, só pode ser verdade. E eu olhei para ele meio que assim, o que está falando? E ele disse assim, cara, a Bíblia só pode ser a verdade. Na noite anterior, aquele menino tinha lido todo o Apocalipse. E enquanto ele lia, Deus começou a se revelar, a pessoa do Senhor Jesus começou a se revelar para ele, e ele entendeu que aquela palavra era verdade, que Jesus existia, que tinha um plano para a vida dele, e um futuro certo. Queridos, você precisa desafiar as pessoas a lerem. Leia a Bíblia, leia por você. Pega a palavra de Deus. Talvez existam pessoas hoje que estão dizendo assim, cara, mas essa palavra, tão antiga, foi mexida por tanta gente. Pega e lê. E deixa Deus falar contigo. Ele vai falar. Talvez existam pessoas hoje que resistam à Bíblia, aos ensinos de Jesus. Querido, você é convidado a ler. Você que é convidado a tomar suas próprias decisões baseadas nessa leitura. A Bíblia, ela responde aos nossos anseios como ser humano. Mas a Bíblia também nos mostra a chave da felicidade. Queridos, quantos aqui, e quantos que estão em casa, levantaram hoje pela manhã e pensaram o seguinte, quero ser a pessoa mais infeliz hoje. Quantos aqui viraram o ano de 2014 para 2015 e pensaram, esse ano eu quero ser um desgraçado. Não, esse ano eu quero ser o pior de todos. Não tem, vou me acabar. Quero ser o cara mais infeliz do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu creio que ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos o anseio sim de sermos o quê? Felizes. Queridos, nossos poetas já cantam e cantaram e vão continuar cantando sobre esse anseio, mas eles sabem que a felicidade é algo difícil de se encontrar e de se manter. Por isso que Tom Jobim, ele canta uma canção, ele diz assim, tristeza, os mais antigos devem saber. Tristeza o quê? Felicidade? Felicidade sim. Queridos, a nossa felicidade, o nosso prazer, a nossa direção certa para o nosso caminhar está na prática da palavra. É por isso que a poesia hebraica já diz o seguinte, Salmo 1, versículos 1 e 2, estou lendo na versão da Bíblia Mensagem, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo daqueles que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e de noite. Quer ser feliz? Abre a tua Bíblia. Começa a ler, começa a conhecer Jesus, começa a conhecer o teu Criador, abre o teu coração e a tua mente para ser transformado por essa palavra. Queridos, os conselhos da Bíblia e do mundo aí fora vão ser totalmente diferentes. Totalmente contrários. Você precisa escolher quem você vai ouvir, ou quem você está ouvindo hoje.
Mas a realidade é que as consequências dos conselhos que estamos seguindo, elas estão aí. Nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos provar. No último dia 28 de fevereiro desse ano, um jovem chamado Humberto, estudante de universidade, do curso de engenharia elétrica, um dos mais concorridos da faculdade de São Paulo, morreu devido a um coma alcoólico, depois de participar de uma maratona. Ele não está participando de uma maratona, ele está participando de uma maratoma. O que é isso, André? Uma maratoma é uma série de provas envolvendo exercícios físicos e bebida alcoólica. Vai ganhar quem beber mais e correr mais, fazer mais exercício, com nível de álcool alto. O jovem morreu, coma alcoólico. Aquele jovem era um atleta, ele praticava artes marciais, ele era disciplinado na sua vida, mas sabe o que aconteceu com ele? Sentou na mesa errada, com as pessoas erradas, seguiu os conselhos errados, e deixou um pai e uma mãe chorando, uma mãe inconformada com o que acontece, com o que aconteceu. Queridos, a Bíblia, ela vai nos mostrar a felicidade. E a felicidade está em meditar na palavra de Deus, em pensar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua. Você será feliz se pausar a sua agenda para meditar nessa palavra. Você vai ser feliz se em algum momento do seu dia você parar, seja no celular, seja no seu computador, seja no seu tablet, e dizer assim: Deus, fala comigo. A Bíblia nos mostra a chave para ser feliz, mas a Bíblia também é uma fonte de esperanças reais. Queridos, todos nós aqui começamos 2015 cheio de esperanças. Eu creio que todos nós fizemos isso. Talvez muitos de nós aqui disseram o seguinte para si mesmo: esse ano eu vou crescer na minha empresa. Esse ano é o ano que a minha empresa vai bombar. Esse ano, eu creio que muitos vão concordar comigo aqui, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou entrar em forma. Esse ano eu vou deixar alguns quilos de lado. Tem gente que entrou esse ano dizendo assim: esse é o ano que eu vou casar, acabou, vou casar. De algum jeito ou de outro, não, vou casar. Mas eu espero que você case com a direção de Deus, tá? Não de qualquer jeito. Tem gente que entrou o ano dizendo: esse ano eu vou começar um namoro. Para você que é adolescente, só a partir dos 18, tá? Pais, digam amém agora, tá? Amém, ó, viu? A Bíblia ensina também a respeitar os pais. Esse ano eu troco de casa. Esse ano eu compro uma casa. Esse ano eu troco meu carro. Esse ano eu mudo de trabalho. Esse ano eu vou para o ministério. Esse ano eu vou ser missionário. Esse ano eu vou fazer tanta coisa. Esse ano eu vou receber os meus pedidos. Querido, mas em que você baseia suas esperanças? Quando eu era pequeno lá em Rio Grande, eu tinha um medo. Na verdade, um de tantos que eu sempre tive. Mas a minha avó, quando eu era pequeno, passava algumas ciganas. Minha avó dizia assim: olha lá a cigana, se tu bagunçar, a cigana vai te pegar. Não sei quantos já ouviram isso da avó, né? Era o velho do saco e a cigana. Eram as duas coisas que me davam medo quando eu era criança. E aí, gente, e lá em Rio Grande tem o famoso calçadão, que é onde estão todas as lojas de Rio Grande. Quem conhece Rio Grande sabe disso. E bem no início de Rio Grande, tem algumas ciganas que sempre ficam por ali para ler a mão da galera que passar. E queridos, eu sempre andei por ali me cuidando, porque eu não queria que de alguma maneira uma cigana me pegasse. Então eu já passava assim, eu via uma cigana, cara, eu desviava. Eu ia para um outro lugar. Mas teve um dia, cara, que eu estava tão distraído, cara, que não deu. E aí eu estava passando, sabe o que aconteceu? Cara, a cigana me pegou. E a cigana me pegou e ela me puxou assim, cara. E ela puxou a minha mão e olhou nos meus olhos e disse assim: vem cá. E eu disse: não. Mas ela me puxou e ela disse assim: vem cá que agora eu vou ler o teu futuro. Vou dizer o teu futuro. E eu olhei para ela na mesma intensidade e disse assim: eu não preciso saber porque eu já sei meu futuro. Aí ela parou e disse assim: eu já li o meu futuro.
E aí naquela hora, gente, o texto bíblico que me veio na mente foi: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu olhei para ela e disse assim: eu já sei o meu futuro. Querido, se você é um crente em Jesus Cristo, você já sabe o seu futuro e você não precisa que ninguém leia o seu futuro ou diga o que vai acontecer, porque o teu futuro é certo. Um dia Jesus Cristo vai vir nessa terra e vai levar ele contigo. Ele vai te levar. Ele vai te levar com Ele. Queridos, a nossa esperança não é baseada em um pensamento positivista também, mas na palavra de Jesus. A esperança baseada em mentalizações humanas nos leva a adoecer. Quer emagrecer? Não vai adiantar ficar no espelho assim, ó. Vou emagrecer. Não vai adiantar. Já tentei. Não vai adiantar. Querido, a esperança baseada em mentalizações humanas nos leva a adoecer, ficar frustrado consigo mesmo e com os outros e com as situações. A palavra de Deus, ela não é fantasiosa, ela vai dizer para ti: nesse mundo vocês vão ter aflições, não tem jeito. Mas ela também é esperançosa no que diz assim: mas vocês não precisam passar por isso sozinho. Eu venci o mundo. Jesus Cristo está dizendo isso para você. E se Ele venceu, Ele vai te ajudar a vencer. Aquele que confia na palavra de Deus não vive cheio de expectativas e esperanças tolas, pois está baseado, alicerçado numa esperança real, a palavra de Deus, a Bíblia. Queridos, ela é o nosso mapa. Nosso futuro não está em previsões dessa pessoa ou de outra, mas na certeza da palavra que Jesus já disse: você é meu filho, eu te amo. Com amor eterno te atraí, com benignidade, com a minha bondade te atraí. Queridos, essa é a palavra de Deus, uma palavra que não falha, que não vai frustrar, mas muitas vezes vai confrontar vocês nos seus desejos, vai nos confrontar nos nossos desejos e nas nossas vontades. É por isso que muitas vezes tem gente que não quer nem abrir a Bíblia, porque sabe que se abrir, Deus vai falar, e Deus vai confrontar. Mas queridos, a Bíblia também, ela, além de ser uma fonte de esperanças, a Bíblia é o verdadeiro alimento que dá vida. Quando Jesus estava sendo tentado, Ele disse o seguinte: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de fazer algum tipo de jejum. Quem tiver aí, levanta a mão. Beleza. Quantos aqui já passaram um dia inteiro em jejum? Quantos aqui já passaram 2 dias inteiros em jejum? Quantos aqui já passaram 3 dias inteiros em um jejum sem comer nada? Viu que as mãos vão diminuindo. Hoje, cara, eu fui até 7, né? O 7º dia e teve gente que foi. Mas depois disso, acabou. Por que isso acontece? Porque nós precisamos de comida, cara. Você precisa comer, você precisa se alimentar. Você precisa de um alimento diário. Você precisa de um bom alimento. André, o que isso tem a ver com a palavra de Deus, com o que está falando hoje? Queridos, enquanto nós que nos dizemos cristãos, discípulos do Senhor Jesus, enquanto nós vivemos um cristianismo em que nós não nos preocupamos com a palavra de Deus e com o tempo com a palavra de Deus, a verdade é que nós vamos ficar raquíticos, doentes e adoentados. Não dá para viver cristianismo profundo enquanto você não tem uma fome diária pela palavra, enquanto você não enxergar a Bíblia como uma fonte de alimento saudável. Queridos, nós precisamos de discípulos como Jeremias. Jeremias, ele diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, porque elas são a minha alegria, o meu júbilo, a minha esperança, pois eu pertenço a ti, Senhor dos exércitos. O Leandrinho hoje compartilhou comigo, depois dessa palavra, ele compartilhou comigo alguns vídeos. Um desses vídeos mostrava uma tribo que pela primeira vez estava recebendo a palavra de Deus, a Bíblia, que hoje nós temos, mas na linguagem deles. E o avião desceu, e aquele povo, quando pegou o livro, eles começaram a chorar. E um ancião daquela tribo começou a agradecer, e começou a dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor nos escolheu para receber a Tua palavra. E as pessoas choravam agarradas àquelas Bíblias. Querido, qual foi a última vez que tu pegou a tua Bíblia para ler?
Qual foi a última vez que tu parou e disse assim: Deus, ministra no meu coração, fala comigo? Eu não estou dizendo o momento que você parou para ler o livro que alguém escreveu sobre a Bíblia, mas eu estou dizendo o momento em que você parou, você e a palavra de Deus, a Bíblia, disse assim: Deus, ministra no meu coração. Eu não estou falando do momento que você vai lá na TV e procura algum pastor famoso para ele ministrar, porque você acha que ele sabe mais do que você e ele vai te explicar a palavra de Deus. Eu estou dizendo o momento em que você mesmo parou e disse: Deus, fala comigo. Queridos, sem se alimentar diário, você nunca vai crescer. Você vai ser sempre um bebezinho que espera que alguém te alimente. Não, pastor Técio vai me ligar hoje para me fazer a minha leitura diária da Bíblia. Não, o meu líder de célula vai me ligar para eu realmente poder abrir a Bíblia e ler. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não, até pode acontecer, mas vai ser muito difícil. Querido, você precisa ser responsável por isso. Chega da gente terceirizar o nosso crescimento com Deus e com a palavra de Deus. Tem gente que fica esperando a gente criar uma sala de estudos para conhecer a palavra de Deus. Mas sabe, isso só acontece porque nós somos preguiçosos demais e não tomamos a iniciativa de nos alimentarmos diariamente. Metade do ano passado, a gente foi sair no nosso retiro com toda a equipe de adolescentes, toda a equipe dos servos, líderes dos adolescentes. E aí, era perto lá de Dois Irmãos, onde a gente estava, era perto de Café Colonial, e eu convidei então toda a galera para ir tomar um café colonial. Lá era perto de Morro Reuter, né? Reuter. Moro Reuter, né? Que se diz, né? Tá bom. E aí, a gente foi num café colonial. Eu levei eles num café colonial que eu já tinha ido há muito tempo com o Igor e com a Deia, junto com a Lídia. E eu me lembro que aquela primeira vez que eu fui naquele café colonial, eu nunca tinha tomado um café colonial, eu sentei na mesa. E aí a mulher encheu a mesa com um monte de coisa boa. Pensa aí. Cara, broa de todos os tipos, cuca de todos os tipos, pão de todos os tipos, café, suco, um monte de coisa. E eu olhei para aquilo lá e disse assim: cara, café colonial é bom. E aí o Igor olhou para mim e disse assim: cara, tu acha que acabou? Ainda não acabou. E aí a mulher veio, tirou tudo aquilo que a gente já tinha comido e encheu a mesa de novo. E eu olhei para ele e disse: cara, café colonial é muito bom. E ele olhou para mim e disse assim: tu acha que já acabou? Ainda não acabou. E a mulher foi lá e tirou tudo aquilo e encheu a mesa de novo. E aí disse: gente, eu vi que realmente café colonial era bom. Mas a mulher fez isso umas quantas vezes, porque eu gostei muito de café colonial. E aí eu levei toda a equipe para lá, no mesmo lugar que eu tinha ido com o Igor. Por quê? Queridos, porque a palavra de Deus, ela é como esse café colonial, a mesa do Senhor Jesus, para cada um de nós, cheia, repleta de coisa boa, repleta de sabedoria, repleta de verdade para a minha vida e para a tua, que você precisa sentar e dizer assim: Deus, fala comigo, degustar essa verdade. Mas o que às vezes nós fazemos é que a gente vai lá e toma um suquinho, né? Toma um copo d'água e diz assim: Deus, tá bom. Você sai de casa e pega uma caixinha de promessa. Querido, existe uma Bíblia enorme, um manjar dos deuses para você, um manjar de Deus para você. Talvez você vai afirmar para mim agora o seguinte: André, eu não consigo ler, não consigo entender. Na verdade eu começo a ler e durmo. Na verdade eu começo a ler a palavra de Deus, daqui a pouco eu paro e digo assim: o que eu estou lendo? Talvez você vai dizer para mim que precisa de um professor, de um mestre para ensinar a Bíblia para você. Querido, Jesus já resolveu isso há muito tempo atrás. A palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 1 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Querido, o Espírito Santo, Ele anda com você, Ele vive em você. Queridos, Ele quer falar com você, Ele vai falar, ensinar, lembrar você. Nosso corpo e mente contam com a presença constante do maior mestre de todos. O Espírito vai falar contigo. E quando você abrir a tua Bíblia em casa e disser: Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer com a minha casa, eu não sei o que fazer com o meu casamento,
Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei o que fazer no meu trabalho. Eu não sei o que fazer com o meu filho. E você abrir essa palavra e dizer assim: Deus, me ajuda. Ele vai falar contigo. Ele vai abrir os teus olhos espirituais e os teus ouvidos para entender. Mas tem um perigo aí, gente. A verdade, com licença. A verdade é que existem pelo menos 3 inimigos que trabalham juntos ou sozinhos, que vão tentar impedir você de chegar nessa Bíblia, de chegar nesse teu tempo com a palavra de Deus. Esses inimigos são o mundo, o pecado e o diabo. Por isso que existem tantos crentes doentes, porque na verdade o mundo vai falar coisa que contrária a essa palavra, muitas vezes. O pecado vai te impedir de muitas vezes chegar, porque, cara, a preguiça vai tomar conta do teu coração e tu não vai conseguir ler a palavra de Deus. O diabo vai lançar mentiras sobre essa palavra na tua mente, vai dizer assim: cara, não acredita porque isso aí não é verdade. É por isso que nós temos tantos doentes. Uma vez um jovem chegou, marcou comigo um sábado pela manhã lá em casa. E ele chegou bem cedinho lá em casa. Na verdade ele chegou muito mais cedo do que eu queria. Sábado. Mas aquele jovem, ele sentou na sala lá de casa, ele começou a falar de todos os desafios que ele tinha na vida dele, de tudo que ele tinha que tomar de decisão, e eram coisas grandes e difíceis realmente de decidir. Mas ele disse assim: André, eu fiz um propósito com Deus, de todo dia ler a palavra de Deus, porque eu quero fazer a vontade dele. Eu não quero tomar uma decisão errada. E antes de eu perguntar para ele como é que ele estava fazendo isso, qual era a disciplina que ele estava fazendo para não deixar de ler a Bíblia, ele disse assim: André, eu deixo a minha Bíblia na sala, porque se eu deixar ela no quarto e eu começo a ler, eu vou voltar a dormir. Então eu deixo ela na sala, e toda vez que eu boto o celular para despertar, ele desperta, eu penso o seguinte: existe ouro na sala me esperando. Ele disse: André, eu pensei nisso, porque se eu soubesse, alguém me avisasse que tinha um pote de ouro na minha sala, eu ia levantar correndo para pegar. Então toda vez que eu me acordo, eu penso assim: a palavra de Deus, ela é melhor que ouro, eu vou lá buscar. E assim ele vai. Queridos, D.L. Moody, referindo-se à Bíblia, ele disse: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Queridos, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Sabe o que é isso? Preguiça, pecado, atacando o teu coração e a tua mente. Satanás enchendo a tua agenda para que você não tenha tempo, para que você chegue cansado e diga assim: amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega. Se você não ocupar a sua mente com a palavra de Deus, o pecado vai dominar. É por isso que o salmista diz, no Salmo 119, versículo 105, escondi a tua palavra no meu coração. Coloca a Bíblia no teu celular, no teu tablet, no computador, escreva versículos pela casa, enche a tua mente com a palavra de Deus, leia o que você puder, leia um versículo por dia, um capítulo por dia, um livro por dia, o Novo Testamento todo em um dia. Faça o que você puder. Faça um plano de leitura anual, escolha crescer, cara. Para de terceirizar essa responsabilidade para outras pessoas. Se você não gosta do Velho Testamento, leia o Novo. Se você não gosta de ler, coloque ela em áudio. Tome a iniciativa, se alimente. Mas André, qual é o valor das Escrituras? Queridos, agora segura o coração, porque agora vai ser tenso. Fala para quem está perto aí, meu. Prepara a tua mente aí. Prepara o teu coração. Queridos, qual é o valor das Escrituras? Há cerca de mais ou menos 50 anos, a Bíblia se tornou o livro mais vendido em todo o mundo. Está no ranking, permanece em primeiro lugar. São aproximadamente 3,9 bilhões de cópias espalhadas em todo o planeta, em mais de 2.000 idiomas e dialetos. Talvez você está aqui hoje, está dizendo assim: cara, mas essa Bíblia foi mexida por tanta gente. Cara, eu sou muito inteligente para a Bíblia. Cara, eu sou muito esperto para essa palavra. Talvez você ache que ler a Bíblia, quem lê a Bíblia é alguém que não tem conhecimento, que não é lógico, que não consegue pensar com clareza. Eu queria ler alguns testemunhos de alguns famosos, pessoas que influenciaram o nosso tempo. Entre eles, vou ler Goethe.
o mais importante escritor e pensador alemão do final do século XVIII, início do século XIX, ele diz o seguinte: se tivesse que ser posto em prisão e pudesse levar um livro somente, escolheria quem? A Bíblia. Leva isso para a tua faculdade. Vá lá e conversa com todas as pessoas na tua faculdade, na tua escola, com teu professor de filosofia. Vá lá e mostra para eles que esse cara falou isso da Bíblia. Para de ter vergonha. Para de ter vergonha de abrir a Bíblia no teu trabalho, ou dizer para todo mundo que tu lê essa palavra. Lutero, monge católico alemão, grande reformador, doutor em teologia, disse: a Bíblia não é antiga, também não é moderna, ela é eterna. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, foi presidente de 1861 a 65. Ele disse: eu acredito que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus deu à humanidade. Todas as coisas boas do Salvador do mundo nos são ditas através desse livro. E você está achando que a tua mente é demais para ela. Kant, filósofo, físico, matemático, o cara que fez a primeira proposta de teoria com relação à formação do sistema solar, ele diz assim: é a minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Querido, a Bíblia teve valor para essas pessoas, ela também pode ter valor para você. A Bíblia tem um valor como documento histórico. O apóstolo João escreveu o último livro da Bíblia em aproximadamente 90 depois de Cristo. Queridos, nós temos papiros, nós temos manuscritos que foram descobertos de 120 depois de Cristo. É muito próximo. 30 ou 40 anos depois da existência daqueles fatos, podemos provar, temos pedaços das Escrituras que comprovam a sua veracidade. Existem provas documentais de que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a principal fonte de informação da história sobre a pessoa de Jesus. Você não vai saber sobre a pessoa de Jesus lendo o Gibi da Mônica. Você não vai entender sobre Jesus Cristo, cara, lendo mangá. Você não vai entender sobre Jesus Cristo lendo revistas dessa época. Você só vai entender e receber informação fiel sobre quem é Jesus lendo a palavra de Deus. Apesar da crítica, temos nas últimas descobertas arqueológicas papiros que datam do 2º século. Homens como John Ryland achou em 130 depois de Cristo, Chester Beer 155, Bultmann 200 depois de Cristo. No livro Mais que um Carpinteiro, Josh McDowell, ele apresenta o testemunho de um homem chamado Paul Maier, professor de História da Civilização na Universidade de Western Michigan. Ele escreve o seguinte, presta atenção: os argumentos de que o cristianismo teria incubado o mito da Páscoa durante um longo período de tempo, ou de que as formas escritas surgiram muitos anos depois dos eventos, simplesmente não correspondem à verdade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existiu uma teoria que diz: olha, tudo aquilo que a Bíblia conta, na verdade foi inventado há pouco tempo atrás, não existiu. Porque nem escrita existia naquela época. E ele está dizendo assim, professor de história, cara, isso é mentira. Esse mito de que isso foi escrito depois é mentira. Isso é verdade, isso aconteceu. E já existia escrita na época. A Bíblia, submetida a um teste bibliográfico, ela passa com sobra em toda e qualquer faculdade de todo o planeta. Queridos, o exame da transmissão textual, a partir das cópias que nós dispomos, usando o critério do número de cópias, presta atenção, e da antiguidade do documento, ou seja, a Bíblia, mostra que a Bíblia é o documento mais confiável da história antiga. O que você tem aí não é um gibi. O que você tem aí é algo fiel. Vamos comparar com outros clássicos. Vou comparar um pouco com alguns outros clássicos que aí fora ninguém diz que não existiu. A história de Tucídides, escrito 460 a 400 a.C. Sabe quantos manuscritos tem dessa história? 8 manuscritos, datados de 900 depois de Cristo. O que está acontecendo? O cara escreveu lá em 400. Então tem a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e a cópia mais perto do que nós temos de quando foi escrito
900 depois de Cristo. Nós temos outras, obras de Aristóteles, escrito em 343 a.C. Sabe quantos manuscritos existem do que Aristóteles escreveu? 5 manuscritos, datados de 1100 depois de Cristo. Ele escreveu antes. César, as guerras gaulesas, 58 a 50 a.C. Quantos manuscritos nós temos? 9, datados de 1000 depois de Cristo. A Ilíada, de Homero, datada de 850 antes de Cristo. Existem 643 manuscritos da Ilíada, de Homero. A Bíblia que nós seguimos, que você tem na tua mão aí, existem mais de 20.000 manuscritos da Palavra de Deus. O Novo Testamento, antes de 100, escrito antes de 100, depois de Cristo, nós temos mais de 20.000 cópias. As cópias do Novo Testamento, 5.500 cópias, que contém todo, ou quase todo o Novo Testamento. 18.000 a 25.000 cópias das versões antigas. E pasmem, os autores eram contemporâneos, presenciaram os fatos, sem jamais tê-los negado. Importante, presta atenção aqui. Aristóteles viveu 300 anos antes de Cristo. O manuscrito mais perto de tudo que ele escreveu data de 1000 depois de Cristo. Está comigo? Está pensando comigo? Tudo que você pode saber sobre Aristóteles data de 1000 depois de Cristo. Ninguém em nenhuma faculdade vai dizer que Aristóteles não existiu. Queridos, tudo que nós sabemos sobre o Senhor Jesus data de 120 depois de Cristo. Queridos, é próximo. Tudo que você pode saber do Senhor Jesus é prova documental, está lá. Você pode crer. Não é uma fé sem razão. Você pode confiar. Queridos, a Bíblia se sustenta como um documento histórico, é uma prova documental. Você pode confiar, você pode defender esse livro. Não precisamos nos envergonhar. Ou quando a gente está lendo a Bíblia, alguém chega perto da gente, a gente tira e muda de aplicativo, para ninguém ver que a gente está lendo a Bíblia. Ou quando você está lendo no computador e alguém chega perto, você tira a tela, ou você fecha o computador, porque você tem vergonha dessa palavra. Mas Deus preservou essa palavra para você. Deus preservou essa palavra para os nossos filhos. Deus preservou essa palavra para as gerações. John Burgon catalogou mais de 86.000 citações do Novo Testamento nas obras de todos os pais da igreja. Queridos, a Bíblia passa no teste de evidência interna e externa. Uma das maiores autoridades em termos de investigação histórica, Dr. Louis Gottschalk, antigo professor de História da Universidade de Chicago, ele afirma o seguinte: a capacidade de um documento dizer a verdade está ligada à proximidade geográfica e cronológica, tudo que a gente tem na Bíblia, do autor em relação aos eventos registrados no documento. Queridos, todos os autores da Palavra de Deus foram contemporâneos. Do Novo Testamento foram contemporâneos de Jesus, escreveram para a sua própria geração. Todos esses autores, eles oferecem para nós, e ofereceram na época, uma oportunidade de contestação que não aconteceu. A Bíblia, submetida ao teste de evidência interna, possui comprovação da veracidade do documento. Ela se mostra fiel. Os relatos da Bíblia não escondem as limitações humanas. Tem muita gente que podia dizer assim, não, mas a Bíblia ela tornou os homens lá do Antigo Testamento heróis. Os discípulos de Jesus, super-heróis. Mas a Bíblia não omite a negação de Pedro, o desespero de Elias, o pecado de Davi, a impossibilidade de operar milagres na terra, a competição entre os apóstolos de um querer ser maior que o outro, e outros fatos que seriam omitidos se a Bíblia quisesse moldar maliciosamente a história. A Bíblia é submetida a testes de evidências externas, método que busca confirmação em outros documentos históricos, tem confirmado a sua veracidade. Gente, é uma prova documental, está lá. Eusébio, por exemplo, preservou documentos de Papias, bispo de Hierópolis, 130 depois de Cristo. Pensa comigo. Nesse documento ele relatava que João costumava dizer
a respeito de Marcos. João estava falando sobre Marcos, que era um intérprete de Pedro, e que anotava criteriosamente o que Pedro disse acerca da palavra e dos feitos de Jesus. Você pode ler, leia o livro Mais que um Carpinteiro. Agora a gente tem uma versão estendida desse livro. Leia esse livro, você vai entender e vai pegar muitos exemplos do que eu estou falando lá. O arqueólogo William Ramsay, o teólogo e historiador F.F. Bruce, Sherwin White, todos afirmam categoricamente que o escritor, o historiador Lucas foi exato na descrição da geografia da antiguidade e da sociedade da Ásia Menor. Um amigo nosso, um pastor amigo nosso, foi viajar e teve o privilégio de fazer todas as cidades onde Paulo pregou. Ele disse que ele andava por lá e ele via, e um muçulmano dizendo para ele as regiões, e ele disse que ele se alegrava, porque tudo que ele estava vendo estava lá, escrito na palavra de Deus. Até que ele chegou num lugar e disse assim: cara, o que é isso aqui? Aí ele disse assim: o que são essas ruínas? E aquele homem disse assim: não, isso aqui foi um terremoto que aconteceu. Queridos, a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam orando, a terra tremeu, e houve um terremoto naquela região, e Paulo e Silas foram libertos da prisão. Está lá, você pode ir lá. A arqueologia tem contribuído de forma decisiva para a redescoberta do mundo antigo. A gente tem visto isso. Antigamente se dizia que Sodoma e Gomorra eram mitos, não existiram, história da carochinha, conto para boi dormir. Mas está lá. Nas últimas escavações de Tel Mardik, o povo achou, nas transações comerciais de Ebla, uma cidade próxima, uma civilização, mais de 15 mil tabletes que foram preservados de um incêndio e que demonstram que Sodoma e Gomorra existiu. Está lá. Você pode ir lá. Em 1947, a compreensão da palavra de Deus resumia-se a tablets babilônicos e papiros egípcios, até que foi descoberto os rolos do Mar Morto. Porções inteiras de Isaías e de outros textos do Antigo Testamento. Queridos, a Bíblia se sustenta como documento histórico. Você pode confiar, você pode defender, você não tem um gibi na tua mão. Chegaram para o grande pregador, grande evangelista, Charles Finney, e um jovem questionou ele: quando alguém fala mal da Bíblia, o que você faz para defendê-la? O que você faria para defender a Bíblia? Finney olhou para esse moço e disse assim: como é que você defenderia um leão? Eu abriria a jaula e deixava ele se soltar. Queridos, é isso que nós precisamos fazer com a Bíblia. Libera essa palavra na mão do povo. O povo vai ler e vai ver que é verdade, porque a Bíblia vai se defender, porque o Espírito de Deus vai aplicar essa palavra. A Bíblia se sustenta, queridos. A Bíblia teve valor para tantas e tantas pessoas. A Bíblia tem valor para a história. A Bíblia tem valor para a arqueologia. A Bíblia tem que ter valor para você. Ela pode ter valor para você. Mas André, para que serve a Bíblia? Para terminar, a Bíblia é o nosso mapa. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ensino por onde e como caminhar. A palavra de Deus, ela vai me ajudar, vai te ajudar, vai nos mostrar onde ir. A palavra de Deus é apta para a repreensão. O que é a repreensão? Para! É isso, uma repreensão. Não mexe aí! Acorda! É um aviso de desvio. Para, não faz mais isso. A palavra de Deus, ela traz conforto. Quem aqui, cara, já teve o privilégio de abrir a Bíblia e ser confortado por ela? Quem aqui já teve o privilégio de ouvir que Deus amava, que Deus tinha um futuro para você, de ser confortado num momento de dor? Mas a Bíblia não é só isso, ela vai te confrontar também. Ela vai te repreender, ela vai dizer para você o que precisa ser mudado. Qual foi a última vez que você se deixou ser corrigido, confrontado pela palavra de Deus?
A Bíblia ela é útil para repreensão e ela vai nos repreender quando for preciso. Para tomar a tua esposa, está errado? Está errado. A Bíblia vai nos repreender. Bebeu demais? Está errado. A Bíblia vai te repreender. Você não tem sido um bom filho? Está errado. A Bíblia vai te repreender. Você anda mentindo? Está errado. A Bíblia vai te corrigir. Você está roubando, você está pegando o que não é seu, você está deixando de entregar o que te emprestaram. Você está roubando, isso está errado. A Bíblia vai te corrigir. Você está paralisado pelo medo, não consegue sair de casa, está errado. A palavra de Deus vai te repreender e vai dizer assim: sai porque eu vou te ajudar, não temas. Você está confiando demais no teu dinheiro, na tua força, naquilo que você pode fazer? Você está errado. A Bíblia vai contar inúmeras histórias de homens inteligentes, de populações que estavam em pleno vigor e que caíram. Queridos, tu pega as maravilhas da época do mundo antigo, nações que tu dizia assim: cara, isso aqui nunca vai cair. Caiu. Se você confiar demais em si mesmo, se você confiar demais no seu dinheiro, a Bíblia vai te repreender. Está errado. O Espírito Santo vai usar essa palavra para repreender você. Nesse momento acontece a correção. A correção é como um voltar à rota. Para a gente pensar melhor nisso, vamos pensar num foguete. Os especialistas da NASA dizem que 85% do trajeto de um foguete é correção de rota. É feedback que a central está dizendo para o foguete: corrige aí. E que o foguete está devolvendo o feedback perguntando: ei, está na rota? A palavra de Deus vai fazer isso com a gente, vai nos corrigir. A Bíblia vai realizar isso na minha vida e na tua, o tempo todo. Volta para cá. Cara, você está pensando errado, você está deixando a tua mente te levar para o pecado, volta para cá. Você tem deixado o medo dominar o teu coração, volta para a palavra de Deus, volta para ter fé em Deus. Ela vai nos instruir por onde e como prosseguir. A instrução é a maneira como eu vou continuar, é uma dica de sabedoria. Brigou com a tua esposa, a Bíblia vai dizer: vai lá e pede perdão. Aí tu vai brigar com a Bíblia de novo, tu vai dizer assim: Deus, ela não merece. Aí a Bíblia vai dizer assim: 70 vezes 7, perdoa a tua esposa. É ou não é? É. Pecou, confessa os teus pecados, porque Ele é fiel e justo. A Bíblia vai te dizer. Se está se sentindo oprimido, você vai ter que ouvir: mas todos que vocês estão sobrecarregados, cansados, venham até mim, porque eu vos aliviarei. A palavra de Deus vai falar com a gente, ela vai ministrar. Por isso se manifestou o Cristo, para quebrar toda a obra do diabo. Você está sendo influenciado pelo mundo, você está tomando decisões erradas, você está sentando na mesa de pessoas que não creem em Deus, você está ouvindo conselhos errados. A Bíblia vai te dizer: cara, renova a tua mente, transforma a tua vida e não te conforma a esse mundo. Sem o contato com a palavra de Deus, você volta a ser o que você era. Queridos, a Lídia está aqui sentada na primeira fila. Ela não está aqui porque eu mandei, tá? Ela está aqui porque ela quer estar. Mas ela está aqui, enquanto eu estou pregando, ela está olhando nos meus olhos. Ela sabe quando eu não leio a Bíblia. Ela sabe. Ela vê que eu volto a ser intolerante. Ela sabe que eu volto a ser, ela vê, ela sente que eu fico irônico. Ela vê que eu fico medroso, ela vê que eu deixo de ter fé, ela vê que eu corrijo com raiva, ela vê que eu não amo como era para amar, ela vê que eu não sou aquilo que eu era para ser. A palavra de Deus, ela vai te corrigir. Queridos, a Bíblia é nosso mapa. Nela nós encontramos como trilhar e caminhar o caminho, que é Jesus. Nela nós compreendemos melhor a rota divina para os nossos pés. Nós aprendemos a nos desviar dos obstáculos. Nela nós seguimos de forma segura pelos altos e baixos dessa vida. Conhecer as Escrituras é conhecer a vida e dela usufruir. Enquanto atravessamos por um mundo quebrado, caótico, um caos geral, a Bíblia é o nosso mapa. Cremos na Bíblia como palavra de Deus e, portanto, a nossa única regra de fé e prática. Mas qual é a estrutura dessa Bíblia? Queridos, a Bíblia é uma coletânea de livros, composta de Velho e Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico e em aramaico em algumas partes. Novo Testamento, escrito no grego koiné.
popular, o grego popular. Mais de 40 autores diferentes escrevendo num período de 1.500 anos. O que tu tem na tua mão aí são mais de 1.500 anos de história que podem te instruir. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos, mas tu continua só lendo João 3,16. A maioria de nós não sabe nem o que diz em João 3,17. Alguém sabe? O Filho do Homem não veio para julgar, mas para salvar. Queridos, para que a Bíblia serve? São mais de 1.500 anos de história para ensinar, para repreender, para corrigir, para me instruir, para te instruir. A Bíblia é uma fonte de história. Queridos, antes da escrita, ela era passada pela tradição oral. Dizem que a Odisseia de Homero foi feita da mesma maneira. Dizem que ela era cantada, eram grandes cânticos, falando sobre as vitórias e os acontecimentos da guerra de Troia. Mas antes da escrita, a Bíblia era passada através de uma tradição, de um para o outro. A história da criação era passada oralmente. A escrita surge por volta de 3.000 a.C., para organizar toda a economia da sociedade do Oriente Médio. Primeiro foi a escrita cuneiforme, ou seja, aquela gravada, sabe, com cunha, daqueles homens pré-históricos que a gente vê os quadrinhos nas charges. Era escrita assim, gravada, de forma de cunha. Depois, silábica. Então se criou o alfabeto e nós temos a escrita que nós temos. 1400 a.C., Moisés recebe uma revelação. Ele ouve a história da criação através da tradição oral e escreve o Pentateuco. A Bíblia foi escrita há mais de 3.415 anos, contando a partir de hoje, 3.415 anos. E ela continua atual. Talvez você pode achar que durante esse processo, alguma coisa se perdeu. Talvez você está aqui dizendo assim, André, mas muita gente botou a mão nessa palavra. Muita gente mexeu aí. E hoje o que nós temos não é alterado. Em 1947, um jovem pastor estava procurando a sua ovelha. E ele entrou então numa caverna da Judéia e encontrou os manuscritos do Mar Morto, escrito em papiro. A data, 200 anos antes de Cristo. Período interbíblico. Armando Bispo teve a oportunidade de traduzir do original para o inglês, do inglês para o português. Enquanto ele traduzia, ele disse que ele só conseguia chorar. Porque ele dizia, cara, Deus preservou a sua palavra. Ele olhava para aquilo que ele tinha nas mãos traduzindo, e olhava para a palavra que você tem aí na tua mão hoje. E ele chorava, porque tudo foi preservado. Queridos, para concluir, a Bíblia responde aos nossos anseios. Anseios de felicidade, de esperança e de alimento. A Bíblia tem valor histórico, documental, com evidências internas e externas. A Bíblia é sim o nosso mapa. Antes do mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura vem pela interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. O que ele está dizendo aqui é que Deus soprou a verdade bíblica, e Ele usou a mente e a personalidade desses homens. Mas eles não escreveram por sua vontade. Deus soprou neles, faz isso. A Bíblia não só revela quem Deus é, querido. Mas a Bíblia também revela quem nós somos. De onde viemos, para onde vamos, quem vamos nos tornar e como Deus quer que nós sejamos amados e conhecidos por Ele. Eu queria te desafiar hoje, não a ter um encontro com mais um livro, mas eu quero dizer para você que se você tiver um coração rendido, você hoje pode ter um encontro através dessas escrituras com a pessoa de Jesus. Você pode ter esse encontro na sala da sua casa. Você pode abrir a tua Bíblia e dizer assim, Deus,
fala comigo. Revela a tua vontade, me diz o que o Senhor quer. Me diz os teus planos, me diz o que eu tenho que fazer. Você pode abrir a tua Bíblia na varanda de casa, num parque, no trabalho, onde quer que você esteja lendo. E você pode dizer para o Espírito Santo que está aí em ti: me ajuda a entender. Revela a vontade de Deus. Deixa Jesus entrar na tua casa. Convide Ele para uma conversa. Ouça Ele falando ao teu coração através da Bíblia. Queridos, não leia a Bíblia como um livro qualquer, mas leia como uma carta de amor do Pai para vocês. A Bíblia é esse livro, uma carta confiável, como se teu pai escrevesse para ti: filho, eu te amo, e eu sei que tu é esperto, eu sei que tu é inteligente, mas deixa eu te ensinar o que fazer. A Bíblia é capaz de tornar o inexperiente experiente, o tolo insábio, o pecador injusto, pois ela revela Jesus. Eu já falei para vocês que eu gosto de tudo no mesmo lugar, na minha casa. Eu gosto das coisas, né? O lugar da Bíblia é o lugar da Bíblia, o lugar da caneta é o lugar da caneta. Eu não sou tão neurótico assim, tá? Mas eu sou mais sistemático. E de vez em quando eu chego em casa, e aí eu abro a casa e eu não reconheço a minha casa. A Lid ficou em casa e ela muda tudo. O sofá que estava aqui foi para lá. A geladeira que estava ali foi para o outro lado. O fogão que estava ali não existe mais. E assim vai. E vai mudando tudo. E aí na hora que eu entro, aquilo mexe comigo. E eu me incomodo na hora. Mas aí eu me sento dentro de casa. E eu começo a olhar para tudo que ela mudou. E aí eu começo a pensar assim: cara, como é que eu não pensei que isso fica muito melhor aí do que onde estava? E eu começo a olhar e eu digo assim para ele: Lid, como é que a gente não pensou que isso tinha que estar aqui? E ela olha para mim e ri, né? Eu quero dizer que vai acontecer a mesma coisa quando tu abrir a tua Bíblia em casa. Deus vai mostrar coisas que vai ter que sair do lugar, vai ter que mexer alguma coisa. Mas eu quero te dizer que vai ficar muito melhor do que era. Eu quero te dizer que você pode confiar. Eu estou extremamente animado com essa série de mensagens, porque eu sei que quando o povo de Deus abrir a Bíblia e começar a ler, Deus vai começar a mudar o que precisa ser mudado. Deus vai falar, Deus vai curar mente, coração, espírito. Ele vai mexer no que precisa ser mexido. Casamentos vão ser restaurados, relacionamentos reatados, pessoas vão ser salvas, famílias rendidas. Deus vai se manifestar. Cremos na Bíblia como palavra de Deus, mas você precisa ter fé que Deus é quem diz ser e que é quem Ele revela ser na Escritura. Hebreus 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta você só crer pela razão, você precisa ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é abençoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Querido, quando você abrir a tua Bíblia, você precisa crer que existe um Cristo, que antes de você sentar na sala já estava lá há muito tempo te esperando, dizendo: filho, vem cá falar comigo, vem aqui que eu quero te mostrar, vem aqui que eu quero te dizer o que eu penso de ti, o que eu quero da tua vida, o que eu quero da tua família, os sonhos que eu tenho para ti. E Ele vai aplicar isso no teu coração. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. O que eu tenho para você hoje, o que Deus tem para nós, para mim e para você, é uma proposta honesta. É a proposta de você crer na palavra. É a proposta de você separar um tempo diariamente para ler essa Bíblia. E mais do que isso, deixar que ela leia você. O desafio é que você não faça da sua mente, da sua inteligência um ídolo, ou mais um ídolo na tua vida. O desafio é que você se renda, que você apresente um coração rendido às verdades da palavra, que você peça um coração ensinável, que você se deixe repreender e corrigir, e que não só isso, mas que você obedeça ao que Ele está dizendo, através da Escritura. Queridos, eu queria que, enquanto você escuta essa música,
que você já visualizasse a sua casa, que você já visualizasse a sua semana, que você já visualizasse você abrindo a sua casa e dizendo assim: Deus, entra aqui. Deus, eu vou ter um tempo especial contigo essa semana. Eu vou abrir a tua palavra, eu vou ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor Jesus se manifeste. Eu quero que o reino do Senhor entre e invada o meu ser. E já vai imaginando Ele entrando em cada canto da tua casa, falando com os teus filhos, indo no teu trabalho, indo à frente contigo no caminho, Ele cuidando de você, Ele entrando em todos os lugares. Vai dizendo para Ele: Deus, pode entrar, a casa é sua. E se você crê nessa palavra como eu creio, e eu creio nessa palavra como palavra de Deus, enquanto essa canção acontece, eu quero te desafiar a sair do teu lugar. E a gente vem aqui na frente para que a gente possa demonstrar com a nossa vida que nós vamos nos comprometer em ler essa palavra, em abrir espaço na nossa agenda, se necessário rasgar a nossa agenda, mas para que a gente tenha tempo com esse Deus, com a sua palavra, com a sua verdade. Enquanto essa canção está tocando, enquanto ele está sendo ministrado, eu quero te convidar a sair do teu lugar. E se você quer trazer, traz a tua família. Diz hoje para os teus filhos: nós vamos começar a ler, nós vamos ler juntos, nós vamos estar juntos. Esse é um desafio que é nosso. Eu quero isso. Deus, nós cremos na tua palavra, nós queremos receber esse mapa, nós queremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor nos revele através do Teu Espírito. Deus, cada querido aqui está demonstrando com a sua vida o seu compromisso, que está fazendo diante do Senhor, que cada um deles vai abrir, vai ler, vai pensar, vai rasgar a agenda se necessário. Mas Deus faz, Deus, eu amo essa Tua palavra. Foi essa palavra que um dia me alcançou, foi ela que me revelou quem Jesus é. Deus, derrama desse amor no coração de cada um aqui. Deus, não nos deixe olhar para a Bíblia como um livro qualquer, mas como as palavras de amor do nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, trabalha o nosso coração. Deus, que começo vai ser quando todo o Teu povo se dedicar a Te ouvir, a Te obedecer, a se render, a ser corrigido. Deus, ministra em nós. Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada um. Deus, cada um aqui tem um anseio, um desejo para esse ano. Mas Deus, eu peço que o Senhor ministre. Deus, vai usando a Tua palavra para falar com os maridos. Deus, levanta o homem que o Senhor quer que ele seja através da Tua palavra. Trabalha o coração das esposas, dê sabedoria. Deus, dê graça. Deus, cuida do coração dos filhos. Deus, protege através dessa palavra. Que não seja um amor só dos pais, mas que os filhos sejam apaixonados por essa palavra. Deus, que eles amem o Senhor. Deus, assim, Deus, eu quero ser, Deus, eu quero ser de novo aquilo que, Deus, primeiro dia que eu conheci a Tua palavra, Deus, eu quis ler, eu quis rasgar o meu coração diante do Senhor. Faz isso todo dia, faz isso em cada um de nós. Deus, não nos deixe entrar num ativismo que tem nos separado da Tua vontade, do Teu alimento, dos Teus desejos. Deus, da Tua fonte de esperança. Faz o nosso meio, Pai. Abençoa cada querido, abençoa cada família aqui. Deus, e enche-nos com as Tuas esperanças. Se existe alguém sem esperança de cura, que o Senhor encha de esperança da Tua palavra. Se existe alguém sem esperança no seu casamento, o Senhor encha de esperança, Deus, nos seus relacionamentos. Se alguém está passando por uma crise financeira, Deus, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre essa pessoa e instrua na Tua palavra o que fazer e como fazer. Deus, nos abençoa e nos proporciona nessa semana encontros com o Senhor Jesus, através da Tua palavra, o nosso mapa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode celebrar o Senhor com palmas. Deixa Ele